noite, em nome de Jesus. Sou o pastor Alex, para quem não me conhece, da Igreja Cristã de Nova Vida, em Parque Flora. Falo isso porque talvez existam pessoas que não sejam da nossa igreja, que estejam participando dessa live junto conosco, sejam muito bem-vindos. Que Deus ele possa falar ao teu coração. Em nome de Jesus, o pessoal chegou mais para frente para todo mundo sumir. Desaparecer só, ficar aqui aparecendo para os irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, estão ouvindo bem? Está chegando bem as coisas aí? Em nome de Jesus, amém? Glórias ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus que Deus tocou no meu coração para ministrar para os irmãos. Em nome de Jesus. A palavra está com a tua espada aí, a espada do Espírito. 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Se você está com a espada do Espírito aí, eu quero te convidar a você ler juntamente comigo 1 Reis 18, versículo 20. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, irmãos? Em nome de Jesus. Botaram ali muito bem. Então tá bom. Diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou de viagem, ou dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retaliavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não lhe houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Até aqui, irmãos. Vamos orar, vamos apresentar essa meditação diante do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento e toda barreira que se levanta contra, Pai, a ministração da Tua palavra caia por terra agora. Que cada mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus, ó Pai, que o sinal não venha a cair, mas que essa palavra, ela venha cumprir o objetivo, Pai, o propósito que ela foi designada. Que cada vida que ouvir essa palavra, Senhor, seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco nessa noite. Remove todo impedimento e toda barreira. Me unge, Pai, me capacita, Pai. Abençoa, Pai, me inspira e dirige, Senhor, para que cada vida seja tocada e abençoada por ela. Que a Tua palavra venha nos confrontar, venha nos edificar, nos alimentar, nos fortalecer, Pai, e nos abençoar, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos esse momento. Te peço, Espírito Santo, usa a minha vida mais uma vez como canal de bênção para a Tua igreja. E oro em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, diga amém. Diga amém comigo aí, meu irmão. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.
Glórias ao Senhor. Hoje nós estamos aqui com a Miriam, né? Nos ajudou aqui no Ministério de Louvor. Senti saudade do Márcio e da Mara, tá? Não fica com ciúme não. Vai chegar a vez de vocês. Renato está aqui comigo também, que ele está me auxiliando aqui para fazer a live. Estou ali com a minha esposa e estou aqui com a minha filha, que está com a palavra de Deus aberta aqui também. Ela vai se converter hoje em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. E eu quero trazer uma palavra essa noite, aquilo que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração. Se você está conosco, fica até o final. Ouça a palavra, ouça o que Deus quer falar com você essa noite. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é: repare o altar da tua vida. Essa é a mensagem que o Espírito Santo deseja falar conosco essa noite. Repare o altar da tua vida, em nome de Jesus. Como nós sabemos, você que já leu essas passagens aqui, o texto ele está contando a história de um desafio que o profeta Elias ele lançou a Acabe e aos profetas de Baal no Monte Carmelo. Para a gente pegar o contexto desse texto que nós acabamos de ler, porque a gente pegou no meio do caminho, Israel havia apostatado a sua fé no Senhor e eles estavam buscando e adorando a um Deus chamado Baal, a uma entidade que era adorada por vários povos pagãos da época. Israel deixou de adorar ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, para estar cultuando a esse Deus chamado Baal. Baal significa Senhor da terra, Deus da chuva, Deus da fertilidade e Deus da colheita. Só que interessante que não estava acontecendo nada disso. Não havia chuva, não havia comida, o povo estava morrendo de fome, estavam vivendo um tempo de miséria diante essa adoração a esse Deus estranho. Glórias ao Senhor. E é interessante porque Deus ele levanta o profeta Elias, ele chega diante de Acabe e ele diz: olha, durante esses próximos anos não vai chover, segundo a minha palavra, em nome de Jesus, porque Deus havia enviado a Acabe, diz a palavra do Senhor que durante 3 anos não chove, e a palavra do Senhor diz que a fome era extrema em Israel. E durante esses 3 anos, não há chuva, a terra está seca, está estéril, o povo está vivendo um tempo de miséria, está vivendo um tempo de fome, de escassez, de derrotas. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus, ele está disciplinando o seu povo como um pai disciplina o seu filho, e ele está também mostrando para o povo de Israel que era inútil servir a esse Deus chamado Baal. Era um Deus, não só apenas um Deus falso, mas um Deus inútil. E aí no capítulo 18 aqui de 1 Reis, no primeiro versículo, diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero apontar algumas coisas aqui, você específico, você direto naquilo que eu quero ministrar aos irmãos, vou ficar enchendo linguiça. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui, irmãos, é que seria uma guerra de altares naquele momento. O altar de Baal contra o altar do Senhor. Os adoradores de Baal contra o adorador do Senhor. Ali Elias, no caso. Seria oferecido um sacrifício sobre o altar. Os adoradores de Baal ofereciam o seu sacrifício sobre o seu altar, e Elias ofereceria o seu sacrifício sobre o altar do Senhor. E o desafio seria o seguinte: que eles colocariam um sacrifício sobre o altar, mas não colocariam fogo. E eles orariam, invocariam o nome de seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse que era o Deus verdadeiro. Glórias ao nome do Senhor. Então seria uma guerra de altares. E aí você começa a ver aqui no versículo 25, quero que você leia comigo, no capítulo 18. Disse-lhe os profetas de Baal: escolhi para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogos. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que
respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ali eles invocam, eles profetizam, eles se cortam, eles se ferem, derramam sangue, só que não há resposta nenhuma. E o povo está vendo tudo isso. Glórias ao nome do Senhor. Deus mostrando ao povo de Israel que era inútil servir aquele Deus chamado Baal. E o que nós precisamos aprender aqui, irmãos, eu estou falando sobre reparando o altar da nossa vida, é que antigamente, desde a época da queda do homem, de Adão e Eva, quando eles caíram no Éden, quando os homens que se quisessem voltar para Deus e invocar o nome do Senhor, buscar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, quando eles quisessem se apresentar diante do Senhor, eles precisavam levantar os seus altares. Você vai ver isso no Antigo Testamento. O primeiro relato é Caim e Abel. Diz a palavra do Senhor que eles apresentam uma oferta ao Senhor, eles levantam o seu altar, e diz a palavra do Senhor que Deus se agrada da oferta de Abel, mas primeiramente Deus se agrada de Abel e da sua oferta, e não se agrada de Caim e da sua oferta. Você vai ver isso acontecendo. Você vai ver também na época do dilúvio, acaba o dilúvio, Deus salva a família de Noé, e logo após isso Noé levanta um altar, ele coloca um sacrifício no altar, e diz a palavra do Senhor que Deus, ele asperge, ele sente a fragrância do sacrifício de Noé, e ele diz o seguinte: eu faço uma aliança com Noé, e eu vou botar um arco no céu, e todas as vezes que eu me lembro, que eu ver esse arco no céu, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com Noé, e que nunca mais eu vou destruir a terra com o dilúvio. Você vai ver também Abraão, Isaac e Jacó levantando seus altares para buscar o Senhor. Você vai ver um homem chamado Jó, que acordava de madrugada e oferecia os seus sacrifícios ao Senhor e orava pelos seus filhos, para, se porventura os seus filhos tivessem pecado contra Deus, Deus pudesse perdoar aos seus filhos. Você vai ver lá no livro de Jó, no capítulo 1. Você vai ver também, em nome de Jesus, os sacerdotes levíticos, os filhos de Arão, Arão e seus filhos, ministrando no altar do Senhor no tabernáculo, porque Deus levantou o tabernáculo e colocou um altar lá, para que as pessoas se aproximassem de Deus, oferecendo seus sacrifícios, os sacerdotes iriam ministrar diante do altar. E por último, eu quero chamar a atenção, porque diz a palavra do Senhor que Deus levanta Davi, Deus estabelece um reino forte em suas mãos, e Davi, o coração dele começa a se exaltar, ele pede para Joabe, o comandante do exército, a contar todo o povo de Israel, algo que Deus havia proibido. E diz a palavra do Senhor que enquanto Joabe, mesmo contrariado, vai contar o povo, Deus envia uma praga sobre o povo de Israel, e Deus levanta o profeta Gade, chamando Davi em arrependimento. E diz a palavra do Senhor que Davi vê um anjo na eira de Araúna, com uma espada desembainhada, e diz a palavra do Senhor que por causa daquela praga 70 mil dos israelitas morrem, e Davi tem que levantar um altar correndo de arrependimento, e diz a palavra do Senhor que quando ele oferecia ali o seu sacrifício em arrependimento diante do Senhor, Deus faz que se cesse a praga. E você vai vendo desde Gênesis os homens se aproximando de Deus através dos seus altares e oferecendo os seus sacrifícios. Glórias ao nome do Senhor. O que é interessante aqui nesse texto 18, de 1 Reis 18, é que os profetas de Baal, eles tinham o seu altar para oferecer o seu sacrifício. E eles oferecem o seu sacrifício, mas não tem resposta. Mas diz a palavra do Senhor que o altar do Senhor estava em ruínas, no capítulo 18, aqui no versículo 30. Quando chega a vez de Elias, olha o que diz. Então Elias disse ao todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e diz a palavra do Senhor que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Glórias ao Senhor. Quando chegou a vez de Elias oferecer o seu sacrifício a Deus, ele tem uma infeliz descoberta. Ele vê que o altar do Senhor está em ruínas. E eu quero perguntar para os irmãos, porque altar em ruínas, irmãos, significa que o altar do Senhor estava esquecido. Significa que o altar do Senhor tinha sido abandonado, deixado de lado. E que o altar do Senhor estava caído. Eu quero te perguntar nessa noite, como está o altar da tua vida? Né?
Porque as pessoas podem olhar para você e achar que está tudo bem, que você espiritualmente você está bem. Mas o nosso Deus, ele é capaz de enxergar além da superfície. Diz a palavra do Senhor que ele não enxerga a aparência, ele vê o coração dos homens. E eu quero te chamar a atenção para isso, por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 2, eu quero que você vá lá comigo, capítulo 2, do versículo 1 de Apocalipse, você vai ver uma igreja extraordinária, a igreja de Éfeso. Uma igreja que aparentemente estava tudo muito bem. Quando você olha de fora para dentro, você vê uma igreja fabulosa, uma igreja abençoada. E você começa a ver aqui o relato do Senhor, ele dizendo assim ao anjo, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, ele te conhece, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Só que olha o que Jesus ele fala, depois que ele traz, ele fala todo esse bem que essa igreja estava fazendo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus chama esse povo ao arrependimento. Lembra-te, pois de onde você caiu, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras, senão venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa igreja fabulosa que tinha trabalho, essa igreja que estava firmada na palavra, essa igreja que não caía em heresias, essa igreja que vivia a verdade, essa igreja que estava trabalhando como nunca. Quando você olhava para ela, estava tudo muito bem, mas Jesus começa a olhar para o coração dessa igreja e vê que a chama do amor, do primeiro amor, está se apagando. Que ela está num momento, um ativismo enorme, mas a paixão que ela tinha pelo Senhor estava se apagando. E Deus chama essa igreja ao arrependimento. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. A igreja de Éfeso, querido, ela havia abandonado o primeiro amor. E quando você vê isso, você vê que outros amores começam a assumir o lugar que era de Deus na vida daquele povo. E Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: eu quero recuperar, eu quero trazer de volta o meu lugar de direito no coração de vocês. É isso que Deus está falando para essa igreja. E Deus se chama essa igreja ao arrependimento. E eu quero te chamar a atenção essa noite, em nome de Jesus. Como é que está o altar da tua vida essa noite? Se está em ruínas, eu quero te chamar essa noite e te dizer que esse é o tempo de você voltar-se para Deus e restaurar o altar da tua vida em nome de Jesus. Você já viu que o altar é lugar de sacrifício? Altar é lugar de santidade. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de comunhão com Deus, de encontro com Deus. Altar é lugar de adoração, altar é lugar de serviço, altar é lugar de morte, a morte do eu, a morte do ego, a morte da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Deus está te chamando essa noite para o altar. Altar é lugar de buscar o favor de Deus. Altar é lugar de intimidade com Deus. Altar é lugar de oração. Altar é lugar de consagração. E altar é lugar onde a nossa paixão e o nosso amor pelo Senhor tem que arder, tem que estar com a chama acesa. Por isso que Deus fala lá para o povo de Israel: olha, o fogo arderá sobre o altar continuamente, não se apagará. Eu quero te perguntar essa noite, como é que está o altar da tua vida essa noite? Em nome de Jesus. Elias foi e ofereceu seu sacrifício sobre o altar, e o altar do Senhor estava em ruínas. E aí, voltando lá, 1 Reis capítulo 18, a gente vai estar sempre voltando esse capítulo, no versículo 31 e 32, depois de Elias constatar que o altar estava em ruínas. No versículo 31 ele diz: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Elias olha lá para as pedras e ele pega 12 pedras
e com essas 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, ele edifica esse altar ao Senhor. Glórias ao Senhor. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: existem pessoas que estão me ouvindo agora, querido, que não tem jeito para você essa noite. Você precisa reparar completamente o altar da sua vida. Você está longe dos caminhos do Senhor, você está afundado no pecado, você está desviado, mas você conhece a verdade. Você, em nome de Jesus, está me ouvindo agora. O Senhor está falando que você precisa reparar completamente o teu altar, em nome de Jesus, e se voltar para Deus. Essa é uma realidade de algumas pessoas, mas existe a realidade também de outras pessoas. Talvez você esteja na casa do Senhor, esteja servindo a Deus, esteja adorando a Deus, esteja caminhando com Deus, mas existem situações na tua vida que precisam ser reparadas, que já não são as mesmas coisas que eram no passado. Talvez você não precise pegar as 12 pedras, mas talvez uma dessas pedras precise ser colocada de volta no altar. Talvez a pedra da dedicação, você começou a servir a Deus empurrando com a barriga o teu serviço ao Senhor, fazendo de qualquer maneira. Talvez a pedra da fidelidade a Deus, porque você está vivendo um momento de crise, às vezes crise financeira, você parou de ser fiel a Deus e honrar a Deus nos dízimos e ofertas. Talvez a pedra da oração é uma pedra que está faltando. Às vezes nesses dias, em vez de você estar buscando a Deus, está na frente da televisão, do WhatsApp, vendo qualquer coisa, mas não parou ainda um momento para você se dedicar à oração, à tua comunhão com Deus. Talvez a pedra da consagração, a pedra do serviço a Deus, a pedra da santidade. Qual é essa pedra que está faltando no teu altar, que Deus está te falando essa noite que você precisa reparar? Deus está chamando a sua igreja para reparar o altar da sua vida, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos aqui essa noite é que a condição do altar do Senhor representava a condição espiritual que Israel estava vivendo. Em ruínas. O povo estava vivendo um tempo de ruínas. Família arruinada, finanças arruinadas. Os seus frutos, o fruto da terra, o fruto do seu trabalho arruinado. Havia sequidão. Havia falta de chuva, havia esterilidade na terra, havia fome, havia miséria, havia cegueira espiritual no meio do povo, e a consequência era a consequência disso tudo, era a consequência dos seus pecados, da idolatria, do afastamento de Deus. Tem muita gente vivendo um tempo de derrota na sua vida por causa do seu afastamento de Deus, por causa de você ter dado as costas para o Senhor, e Deus está te chamando de volta, consequência do pecado. Mas eu acho muito interessante porque no tempo em que Deus levantou o templo usando Salomão, e Salomão faz a sua oração para que Deus pudesse ouvir a oração que se fizesse no templo, Deus responde a Salomão em madrugada, e ele traz aquela passagem que está lá em 2 Crônicas 7:14, você não precisa ir lá, mas você conhece essa passagem. E ele diz o seguinte: se o meu povo se colocasse para me buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bastava o povo se humilhar diante do Senhor e voltar a buscar ao Senhor de todo o coração, com o coração quebrantado, que Deus ouviria e sararia a sua terra. Glórias ao Senhor. Então o profeta Elias, querido, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu vou enfatizar isso essa noite. E qual é a lição aqui, querido? Deixa eu falar com você essa noite. Deus, ele não vai fazer por você aquilo que você deve fazer. Ele não vai descer do céu e restaurar o teu altar. É tua responsabilidade como sacerdote do teu altar, restaurar o altar da sua vida. Glórias ao Senhor. O Senhor te fala essa noite: faça a tua parte e Ele fará a dele. E qual é a nossa parte? Buscar a Deus é conosco. Restaurar o altar da nossa vida é conosco. Nos arrepender e abandonar os pecados é conosco. Agora nos restaurar nossa casa, restaurar nossas finanças, restaurar nossa família e nos restaurar espiritualmente, isso é com Deus. Faça a sua parte e Deus fará a parte dele em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Em quarto lugar,
Elias, ele não apenas restaurou o altar que estava em ruínas. Não basta apenas colocar o altar de novo em pé, irmãos. Diz a palavra do Senhor que ele também fez um rego ao redor do altar do Senhor. Está lá em versículo 31. Diz assim, que ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. E mais, com aquelas pedras, versículo 32, edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Glórias ao Senhor. Qual é a lição aqui, pastor? Elias não apenas restaurou o altar, mas ele fez uma marca ao redor do seu altar. Deixa eu falar para você aqui que me ouve nessa noite. Não basta apenas restaurar o altar da nossa vida. Nós também precisamos estabelecer limites e impedir que coisas exteriores venham a profanar, a contaminar, a sujar o altar da nossa vida, levando à ruína novamente. Nós precisamos proteger o altar da nossa vida. Nós precisamos cercá-los. No Salmo 119, versículo 11, ele diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. No Salmo 119, no versículo 67, também eu vou lá ler rapidinho para você, meu irmão, em nome de Jesus. Salmo 119, no versículo 67, ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E às vezes Deus nos disciplina para nos fazer bem. É um ato de misericórdia, é um ato de graça que Deus nos permite. Então, queridos, Elias restaurou o altar, cercou o seu altar, colocou uma proteção sobre o seu altar. Por quê, irmãos? Quantas vezes nós vemos na palavra de Deus homens que foram chamados para ministrar no altar, como Nadab e Abiú, que foram consagrados como sacerdotes, e depois da sua consagração, em vez de guardar o altar, santificar o altar, proteger o altar, eles trouxeram fogo estranho para o altar da sua vida, e isso gerou morte na vida deles. Você vai ver homens que foram separados, a família de sacerdócio, como Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, como os filhos de Eli. Diz a palavra do Senhor que esses homens não apenas roubaram as ofertas do Senhor, como eles também se prostituíam, se deitavam com as mulheres que vinham servir na porta da tenda do templo do Senhor. E depois de se prostituírem, eles ministravam no altar. E diz a palavra do Senhor que também Deus os matou. Eu quero dizer essa noite, fala para o teu irmão que está, tem alguém perto de você aí? Em nome de Jesus, fala para o teu irmão, olha, guarda o altar da tua vida. E não permita que nada exterior venha contaminar o altar do Senhor da tua vida. Porque você é o sacerdote do teu altar. Glórias ao Senhor, você é o sacerdote do altar do Senhor. Em quinto lugar, Elias, ele exigiu, olha que interessante, Elias exigiu do povo que derramassem aquilo que eles tinham de mais precioso na época sobre o altar. Meu irmão, numa época de seca, numa época de falta de chuva, o que é mais precioso? Água. Elias ordena que aquele povo peguem 12 cântaros de água cheios e derramem sobre o altar do Senhor que ele havia levantado. No versículo 34 e 35 diz o seguinte: e disse: enchei de águas 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Eu fico imaginando, irmãos, onde esses homens acharam água nesse tempo de seca para trazer 12 cântaros ali? Eu imagino também, eles estão em cima do monte. Esses homens tiveram que descer, encher esses cântaros e trazerem 3 vezes 4 cântaros, 12 cântaros de água, e derramar essa água que era tão preciosa, que era escassa, sobre o altar do Senhor. Querido, deixa eu falar contigo essa noite. Se você deseja receber renovação espiritual, se você deseja receber um derramado Espírito Santo sobre a tua vida, se você deseja receber que o fogo de Deus caia sobre você,
Então, primeiro, esteja disposto a entregar sobre o altar do Senhor aquilo que Ele tem te pedido. A Abraão, que tinha o seu altar levantado, Deus pediu o seu Isaque. Abraão esperou 25 anos, com perseverança, com oração, com choro, com lágrimas. Quando Deus dá o seu Isaque, Deus o pede de novo, porque Deus queria saber se Abraão amava mais a Deus do que o seu Isaque. E Abraão ofereceu, com o coração partido, o seu Isaque sobre o altar do Senhor. E eu quero falar para você o seguinte: se aquilo que você oferece sobre o altar do Senhor não tiver um valor para você, isso também não terá valor para Deus. Glórias ao nome do Senhor. E eu quero falar para você essa noite, por favor, me ouça, não vai embora não. Sacrifício é oferecer não aquilo que nós queremos para Deus, mas aquilo que Ele exige e Ele quer receber de nós no altar dEle. E às vezes aquilo que Ele quer de nós nos custa um alto preço a ser pago, mas é isso que Deus quer receber. Eu quero falar de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, uma evangelista, uma mulher de Deus, uma profetisa, uma mulher que era usada poderosamente na palavra, que era usada com sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres, que tinha um ministério itinerante. Essa mulher, Kathryn Kuhlman, certa vez ela chegou no auditório lotado e ela virou para aqueles que o assistiam naquele momento e falava o seguinte: eu vou falar para você o que ela falou para aquele auditório. Disse assim: olha, não entristeçais o Espírito Santo. Ele é tudo que eu tenho. Ela apontou para aquele povo com os olhos marejados e disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pois Ele é tudo que eu tenho. E ele falou para aquela multidão dizendo o seguinte: vocês não sabem o preço que eu preciso pagar para estar aqui ministrando com vocês. Aquela mulher tinha um ministério fantástico, mas nessas ministrações itinerantes ela conheceu um pastor. E esse pastor, ele tinha acabado de se divorciar. E ela, mesmo contra a vontade do Espírito Santo, ela entrou num relacionamento. E ela se casou com esse pastor. E ela amava profundamente esse pastor, que ela se casou. E ela continuou ministrando, só que ela começou a perceber que a unção do Senhor, que a presença de Deus, foi se apagando da vida dela. Que não aconteciam mais curas, milagres, profecias, que ela não mais ministrava com aquela alegria, ela foi se anulando espiritualmente, e o Espírito Santo cobrando dela. E ela durante muito tempo resistiu à presença de Deus, em abrir mão daquele relacionamento que desagradava ao Senhor, até que um dia ela estava caminhando pela rua, muito triste, ela foi levada pelo Espírito Santo um beco sem saída. E ela, quando chegou naquele lugar, ela falou assim: olha, Senhor, eu entendi a tua mensagem, e apesar disso quiser fazer sangrar o meu coração, eu vou obedecer, eu vou abrir mão disso que o Senhor está me pedindo. E ela abriu mão daquele relacionamento, algo que custou um preço para ela, mas ela viu o seu ministério ser revigorado e Deus restaurá-la por completo. Mas ela precisou apresentar diante do altar do Senhor aquilo que Deus queria receber, e aquilo lhe custou um alto preço. Eu quero te perguntar essa noite: o que Deus está te exigindo essa noite, para você entregar e depositar no altar do Senhor? Talvez abrir mão de sentimentos tóxicos, mágoas, sentimento de vingança, e liberar perdão e entregar esse sentimento no altar do Senhor. Talvez isso vai te custar um preço. Talvez abrir mão de um relacionamento mundano que você sabe que está matando o Espírito Santo de Deus dentro de você, e Deus está falando: entrega no meu altar. Talvez essa noite Deus está falando com você para abrir mão de amizades que não apenas sugam a tua vida espiritual, mas querem te afastar da presença de Deus. Deus está falando: abre mão, entrega no meu altar. Talvez Deus está falando: olha, entrega práticas de pecado no meu altar, para de praticar isso, entrega vícios no meu altar. Deus está te pedindo essa noite, em nome de Jesus, ainda que custe um alto preço, querido, entregue, coloca isso no altar do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Talvez o teu medo, a tua ansiedade, a tua preocupação demasiada com o dia de amanhã, não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, que Deus continua no controle de todas as coisas. Entregue essa ansiedade diante do altar do Senhor, em nome de Jesus.
E eu quero falar para a grande maioria. Talvez essa noite Deus não esteja te pedindo água. Talvez para muita gente o Espírito Santo esteja te pedindo choro, quebrantamento e um arrependimento genuíno diante do altar dele, para que ele venha restaurar por completo a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero te trazer, agora eu vou começar com a mensagem profética. Em Joel capítulo 2, versículo 12. Eu vou ministrar no teu coração aquilo que Deus ministrou no meu coração. Fique aí até o final, porque Deus tem algo para falar conosco essa noite. Joel capítulo 2. Você vai ver no livro de Joel que os primeiros capítulos mostram uma praga, o gafanhoto, destruidor, cortador, devorador, vindo sobre a nação. E aqui no capítulo 2, versículo 12, Deus chama a nação para restaurar o altar, para voltar para buscar a Deus. No capítulo 2, versículo 12 de Joel diz o seguinte: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. E ele diz como? De todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não é uma atitude exterior que eu quero algo genuíno no coração de vocês. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, em grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Olha o que Deus está falando. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. E ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então Deus faz um grande chamado ao seu povo, depois de uma praga, a se levantar em oração, junto com o povo, os sacerdotes está entre o pórtico e o altar, e chorarem e clamarem ao Senhor, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Glórias ao Senhor. Então aqui, irmãos, Elias restaurou o altar do Senhor. Elias colocou um sacrifício sobre o altar do Senhor. Ele preparou a lenha. Ele fez um rego ao redor do altar. Ele derramou água sobre o altar. E depois ele ora. E diz a palavra do Senhor que depois que ele ora, fogo do céu caiu. Versículo 36 a 40 de 1 Reis 18. Diz o seguinte: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Glórias ao nome do Senhor. Mas eu quero me apegar que depois que tudo foi preparado, o altar foi restaurado, foi colocado sacrifício, lenha, tudo preparado, derramada água sobre o altar, diz a palavra do Senhor que Elias orou, e diz que o fogo de Deus desceu sobre o altar. E esse fogo aqui, ó, irmãos, a primeira coisa, ele representa a aprovação de Deus. Deus aprovou o que estava sobre o altar, e ele respondeu com fogo em sinal de aprovação. Eu quero falar para os irmãos aqui essa noite: sem um altar levantado para Deus, o fogo não vem. Sem um altar levantado e sem um sacrifício agradável a Deus sobre o altar, o fogo de Deus não vem. Outra coisa, escute isso, porque agora começou a palavra profética. O fogo é um sinal que o céu governa.
O fogo que desceu sobre o altar era um sinal para aquele povo que o céu governa sobre a terra. Existiam muitos demônios ali junto com os profetas de Baal. E eu duvido se aqueles profetas já não tinham visto os demônios lançarem fogo do céu sobre o altar. Mas naquele dia nenhum demônio se manifestou. Nem fogo do céu através de demônios caiu. Porque Deus não permitiu que nenhum demônio se manifestasse naquele lugar. Sabe por quê, querido? Porque o céu governa sobre a terra. E eu quero falar para os irmãos aqui essa noite. Nesses dias os governos do mundo têm reconhecido que o Deus deles chamado Mamon, dinheiro, tem sido inútil. Glórias ao Senhor contra essa praga que está assolando a terra. Nem todo o dinheiro das nações ricas, nem tecnologia, nem a ciência tem conseguido barrar o avanço desse vírus. E as nações têm sido colocadas de joelhos diante do Senhor Deus, porque elas só conseguem remediar aquela situação, não conseguem resolver esse problema mundial que está assolando todas as nações. Deus está julgando as nações e mostrando aos povos, sabe o que? Que o céu governa sobre a terra. Aleluia! Deus está dizendo para você que está me ouvindo, que está desviado, em nome de Jesus, Deus está dizendo para as nações: arrependei-vos e se voltem para mim. É isso que Deus está falando às nações. Deus está falando aos desviados, você que está longe dos caminhos do Senhor. Arrependa-se e se reverta dos seus maus caminhos. Se reconcilie comigo, porque essa é a última hora. Deus está falando para a sua igreja: arrependa-se e comece a reparar o altar da sua vida, a buscar a minha presença, a se santificar, a se preparar, porque em breve eu estou voltando. Daramassuri Calamantioviá. O fogo é um sinal. Escute isso. O fogo é um sinal que um tempo está acabando e um outro tempo está sendo estabelecido pelo Senhor. Aquele tempo de falta de chuva, aquele tempo de miséria, de morte, estava acabando, e um tempo da provisão do Senhor, o tempo que Deus ia restaurar a sorte do seu povo, estava começando. Deixa eu falar para você, em nome de Jesus, aqui essa noite, depois desse fogo que veio para provar as nações, para provar a igreja, nada mais será o mesmo. Deixa eu falar para você essa noite, a economia das nações não será mais a mesma. As nações, você vai ver as mudanças, não serão mais as mesmas. E eu profetizo que a igreja do Senhor também não será mais a mesma. Glórias ao Senhor. Porque eu quero falar para os irmãos, depois que o fogo veio, assim como foi com Israel, muitos joelhos vão se dobrar diante do Senhor e reconhecer que o céu governa sobre a terra. Porque depois que o fogo veio, deixa eu falar para você agora profeticamente, depois que o fogo veio a chuva. Elias, ele se levantou, falou para Acabe: olha, apresenta-te lá ao teu carro, porque vem chuva. E ele sobe ao monte, e ali ele se dobra, ele se coloca de joelho com o seu rosto entre os seus joelhos, e ele invoca o Senhor com o seu rosto, e 7 no Deus, ele vai transformar essa tragédia que nós temos visto diante dos nossos olhos em algo que venha glorificar o nome dele. Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero falar para você, depois do fogo, tem uma grande chuva do Senhor, e as pessoas virão à casa do Senhor.
e os joelhos se dobrarão diante do Senhor, e haverá uma grande pesca, e haverá grande salvação, haverá um grande avivamento acontecendo em nome de Jesus. Eu creio que nós veremos as igrejas lotando, eu creio que nós veremos pessoas que estavam longe dos caminhos do Senhor, se voltando para buscar a Deus, restaurando o altar das suas vidas. Prepare-se, igreja, porque depois do fogo vem a chuva. Depois do altar restaurado, Deus ele vai derramar do seu Espírito em nome de Jesus. Você vê isso no livro de Joel. Depois que Deus envia a praga, o povo se coloca a buscar ao Senhor em arrependimento em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo 28. Eu quero ler com vocês, irmãos. Joel capítulo 2, versículo 28. Depois da praga, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 28. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Isso até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Glórias ao Senhor.